Está no ar mais um programa Sarabanda, sua revista musical eletrônica. Você pode comentar, curtir e compartilhar na página do programa Sarabanda no Facebook. Podemos virar um país cheio de geladeiras novas e nenhum teatro de ópera funcionando. Isso é deprimente. Esta frase expressa o pensamento do nosso entrevistado de hoje, um grande músico e empreendedor inteligente e corajoso. Contundente, polêmico, mas sobretudo um visionário. Hoje trazemos um dos principais nomes da música no Brasil. Podemos afirmar tranquilamente que o maestro John Luciano Naschlin é o responsável por inaugurar no Brasil a era da excelência em orquestras sinfônicas. Vide o seu trabalho na USESP, hoje o principal grupo sinfônico da América Latina e uma das principais orquestras do planeta. Mas isso é só a parte mais visível da carreira do Naschlin. Compositor, regente, arranjador e, além disso, como ele gosta sempre de dizer, sobrinho neto do compositor austríaco Arnold Schoenberg, inventor do dodecafonismo, mas isso é outra história. Eu conheço o maestro Naschlin há muito tempo, pois ele era o regente da Orquestra Jovem de São Paulo, onde eu tive minhas primeiras experiências sinfônicas com a flauta. Naschlin sempre teve a mente muito aberta, inquieta e interessada no novo, na música e nas artes. A entrevista está dividida em duas partes. Hoje você vê a primeira e na semana que vem a segunda. E no final do programa de hoje, a Orquestra Sinfônica do Paraná vai apresentar a suíte Miniatura, obra composta pelo maestro emérito Alceu Bocchino. Bom programa! Vamos lá! Bom, hoje aqui no programa Sarabanda, o nosso convidado aqui no Hotel Mabu é o grande maestro John Naschlin. Tudo bom, Naschlin? Tudo bem, prazer. Então, e eu já vou começar perguntando o seguinte. A gente estava falando agora da Estadualzinha, aquela orquestra lá em São Paulo, jovem, que eu toquei no tempo que era dirigida pelo maestro Naschlin. Quero agradecer aqui também a grande experiência naquela época, a minha iniciação de orquestra, que foi muito legal na Estadualzinha, muito legal. Maestro, eu lembro que no tempo da Estadualzinha, a gente saiu para fazer uma gravação de uma trilha sonora que você havia composto naquela época, de um filme, que era o Fritz Carraldo. Como está essa atividade de compositor? Ela continua ou está parada? Essa veia, quer dizer, ela existe, ela está em segundo plano, na verdade, porque eu estou tão ocupado, estive tão ocupado nas últimas décadas, na verdade, com regência, que eu deixei essa veia de compositor um pouco de lado. Eu sempre sou da opinião que o compositor verdadeiro, compositor, ele é uma pessoa que é obrigado a compor por uma questão íntima mesmo, sabe? Ele tem uma pulsação, uma espécie de condenação à composição, assim como eu tenho uma condenação à regência, como nós todos temos uma condenação à música, né? Porque a gente não pode escolher se a gente quer fazer música ou não. A gente é músico e não conseguiria fazer outra coisa na vida. Para mim, na verdade, a composição sempre foi uma coisa que eu fiz ao lado da regência, quando me chamavam para compor. Eu fiz muita composição, mas quase sempre por encomenda. Então, fiz mais de 60 peças de teatro e uns 25, 30 filmes que eu fiz na minha vida. Mas isso foi tudo por encomenda. Eu gosto muito de compor. E eu tenho, digamos assim, o ofício, né? Conheço o ofício. Então, até isso me dá uma certa liberdade de compor qualquer coisa. Se você diz assim, faça uma trilha à la Beethoven, eu faço. Faça uma trilha atonal, eu faço, entendeu? Maestro, considerando o seu parentesco com Arnold Schoenberg, podemos dizer que essa veia de compositor já veio no seu DNA? Toda a minha família fazia música até a Segunda Guerra. Ou faziam música, ou faziam literatura, ou faziam teatro. Evidentemente que há um gene artístico na minha linhagem, mas e que foi interrompido na Segunda Guerra por causa da imigração necessária e ter que sobreviver um período muito difícil da história. Mas essa geração atual, quer dizer, eu, minha prima, meu primo, meu filho é diretor de teatro e é ator. Então, na verdade, não é uma coisa muito engraçada eu ser músico, faz parte realmente de uma linhagem. Maestro, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua formação como regente. Eu estudei primeiro aqui no Brasil com uma série de professores extraordinários que me prepararam para
para eu poder estudar com Swarovski. Eu tive professores como Heitor Limonda, como Homero Magalhães, como Esther Scliar, que era uma professora extraordinária. Eu estudei com Guerra Peixe, estudei com Glaudio Santoro, estudei com o Georg Wassermann, que era um grande estudioso de música. E só depois é que eu fui para a Europa, para Viena, onde eu me formei exatamente na academia com Hans Swarovski. Continuei depois com Bernstein nos Estados Unidos. Estudei muito com Bruno Maderna. É a vida, né? É a vida, é a janela. Como o senhor definiria o seu estilo de regência hoje em dia? Você assimilou desses vários professores? Assimilei, mas sobretudo defino ele como uma síntese do que eu aprendi de todos os lados, por um lado de uma escola muito rígida, que é a escola vienense, por outro lado uma escola muito livre, que é a escola do Bernstein. Na verdade, eu me considero um regente muito comedido, né? Eu não sou eu queria pegar por aí. A gente percebe que quando você rege, você passa uma energia muito grande, não só gestual e corporal, mas também musical. Uma energia musical. Você consegue transmitir com palavras o que tem que ser feito musicalmente ali. Então eu queria que você falasse um pouco de como é essa regência. Como que é a regência para você? Procuro passar essa energia que você fala através do olhar, através da movimentação física, não só das mãos. Você notou que eu estou regendo sem batuta já há alguns anos, né? Porque eu acho que eu consigo uma comunicação mais direta com a orquestra. A batuta, para mim, hoje em dia, ela castra um pouco, porque ela me afasta um pouco da orquestra. Eu uso a batuta quando é preciso ser muito claro, na música lírica, na ópera, sobretudo na ópera, nos grandes teatros, quando você tem grandes distâncias entre o fosso e o palco, você precisa marcar muito claro, os cantores têm que ver a batuta, coro, essas coisas todas. Eu rejo muito, quanto menos melhor, eu acho, né? Eu acho que não gosto dos regentes que pulam muito. E o Gustavo Dudamel, maestro? A regência dele que é... O que eu acho do Dudamel, um dos maiores fenômenos musicais dos últimos tempos. Mas eu não sei o que vai acontecer com o Dudamel daqui a um tempo, porque o Dudamel, ele tem essa coisa da alegria, da efusividade, né? Isso só o tempo vai dizer, se ele vai ter estrutura intelectual, estrutura cultural, né, espiritual, para manter essa carreira que ele está tendo agora, porque é muito difícil, na idade dele, já ter a maturidade para passar certas coisas para a orquestra, certas coisas musicais, um certo repertório que é praticamente impossível você aos 28, 29 anos já ter o domínio total da coisa. As próprias orquestras que tocam com ele já às vezes dizem, bom, mas chega, isso aí já não basta, entendeu? É preciso ter algo a mais do que isso aí. E aí a regência, na verdade, é uma atividade que vem com amadurecimento. Você sabe que antigamente, até a metade do século passado, não se estudava a regência, né? Isso era uma coisa que vinha com a idade. Você não conhece regentes jovens no século XX, na primeira metade do século XX. Você não tinha uma academia, existia um curso de regência, não existiam professores de regência. Você aprendia a regência no dia a dia. Hoje em dia, você tem levas e levas de jovens regentes que saem das academias, das escolas de regência, com 22, 23 anos, estão todos aí regendo. Se antigamente você tinha senhores como Solt, Kleiber, Cell, Bruno Walter, eram todos grandes senhores. Você não conhece nenhum desses garotos que regiam naquele tempo. Não existia um Dudamel em 1920, não existia um Segan em 1930, eram todos... Mas você está fazendo uma crítica ou... Eu estou fazendo uma constatação, na verdade, mas ela pode ser até entendida de certo modo... Porque a gente é melhor com uma certa idade. Eu não sei se ela é melhor com uma certa idade, mas é mais fácil você reger. Eu noto isso em mim mesmo, né? Eu comecei a reger muito jovem. Eu me fiz como regente à medida que eu fui regendo, que eu fui aprendendo música. O regente não pode ser só uma pessoa que tem mais coisa a fazer do que só chegar na frente da orquestra e dirigir um concerto. É que a formação do regente exige também a presença de uma orquestra que é o seu instrumento. Isso é difícil, né? Exato. Não é todo mundo, não é tão fácil, né? Não é nada fácil, você tem toda a razão. Essa segunda de Brahms que eu estou fazendo agora com vocês, eu já fiz umas
Não sei, eu já perdi a conta de quantas vezes eu regi a segunda de Brahms. Só com a Alzesp na turnê pelos Estados Unidos eu fiz 22 vezes, entendeu? A segunda de Brahms. É a segunda de Brahms, há algum tempo atrás. Depois eu regi inúmeras vezes antes e inúmeras vezes depois. Talvez seja a 100ª vez que eu rejo a segunda de Brahms e ainda vejo coisa nova. Eu disse hoje no ensaio, isso aqui eu poderia passar mais uma semana ensaiando esse movimento aqui e descobrindo coisas novas, entendeu? Descobrindo maneiras novas de encarar a rítmica, é fundamental esse tempo, essa maturação. E, na verdade, eu vejo que hoje em dia é muito rápido. Os regentes chegam na terça-feira, regem na quinta, e na terça-feira seguinte já estão em outra orquestra regendo. E isso mudou completamente o panorama musical. Eu dediquei 12 anos da minha vida ao Zesp. Eu passava praticamente o ano inteiro, 10 meses, meio por ano, com o Zesp. Poucos convidados e você... Não, eu muitos convidados, mas eu estava lá. Toda semana estava lá. Eu regia como convidado 4, 5 concertos por ano. O resto do tempo eu estava só em São Paulo e cuidava da Alzesp como se fosse uma filha. Então, na verdade, isso faz com que você tenha uma unidade com a orquestra e consiga um certo som que já se conhece, né? Isso não existe mais, mas isso não era eu que fazia. O Cell fez isso em Cleveland, o Rainer fez isso em Chicago, o Ormandy fez isso em Filadélfia. Eles regiam sempre ali o tempo todo. Hoje em dia, poucas orquestras do mundo se dão ao luxo de ter um regente que passe ali o ano inteiro regendo. Eles estão o tempo todo viajando, o jet set, né? E outra coisa que... Viraram umas estrelas assim. Além dos jatinhos e estrelismos todos. Então o que aconteceu? Você tem uma pasteurização de sonora nas orquestras que é muito estranho. Você tem muitas orquestras que soam parecidas. Você antigamente tinha o som de Leningrado. Quando tinha lá o Mravinsky, você ouvia o som de Leningrado. As cordas de Leningrado tinham um som. Você não tem mais hoje em dia o som do Dudamel. Não existe. Não existe o som do não sei quem. Não existe. Mesmo o Simon Rattle, não existe mais o som do Simon Rattle. Quando o Simon Rattle estava em Birmingham e que ele dedicou uma parte importante da sua vida a Birmingham, lá em Birmingham você conseguiu criar um som importante. Então você não tem mais essa personalidade sonora. Exatamente. Agora, por outro lado, há um fenômeno interessante, é que as orquestras do mundo hoje em dia estão melhores. Melhores. Você não tem mais, por causa dessa possibilidade de você ouvir orquestras, por exemplo, na internet, nos discos, nos CDs. Antigamente, você vivia em Curitiba, você não ouvia a orquestra de São Paulo nem a de Porto Alegre, você ouvia a orquestra de Curitiba. Você, para viajar para São Paulo, era uma vez por ano que você ia a São Paulo e conseguia ouvir a orquestra de São Paulo. Mas o teu parâmetro era a tua orquestra. Em qualquer lugar que você vá, em qualquer cantinho que você vá, você tem uma orquestra decente. Não tem mais orquestras ruins. Eu estou fazendo uma segunda de Brahms com vocês que soa completamente diferente de uma segunda de Brahms que eu podia ter feito com vocês há 20 anos atrás. Você tem uma pasteurização no mundo. Subiu muito o nível das orquestras e baixou o nível das excelentes. Você não tem mais aquelas estrelas da música, como a Filarmônica de Viena, a Filarmônica de Berlim. Claro, elas são orquestras excepcionais, mas existem mais orquestras boas que conseguem tecnicamente chegar quase ao nível daquelas, ou ao nível daquelas. Devo dizer a vocês que quando eu cheguei ao final da minha temporada com a Alzesp tocava tão bem quanto qualquer uma dessas orquestras. Tá bem que talvez não fosse... Eu não tivesse a tradição, não tivesse... Mas eu fiz alguns discos com a Alzesp no final da minha temporada, as 3 grandes peças de Respighi, Festas Romanas, Pini e Fontane, que hoje em dia você pega aquele disco, soa como é Chicago, não interessa se é São Paulo, Chicago ou Nova York, entendeu? Soa igual. Agora, isso não era impensável há 50 anos atrás. Era impensável há 50 anos atrás. E você tem discos da Naxos feitos em Hong Kong, feitos em Osaka, e não sei o que, todos eles soam bem, não é verdade? Então não dá mais para tocar mal. Por outro lado, a excelência caiu um pouco. Sarabanda faz uma pausa e volta já. Não saia daí.
vantagem do canto é que, por ser um instrumento que já nasce com você, te dá a possibilidade de tocar outro instrumento junto, ou seja, você se acompanha enquanto canta. E daí nascem várias combinações. Quer ver? Olhe só no quadro O Meu Instrumento É. Eu sou Helena Sofia, eu sou cantora e compositora e toco alguns instrumentos, que é o acordeon, que hoje está me acompanhando, contrabaixo e piano. Eu toco na banda Sincopé, que é uma banda aqui de Curitiba com produção autoral. Bom, primeiro eu vou cantar um trechinho da minha música que se chama Mapa, para vocês verem a diferença que ela fica só a voz e depois acompanhada pelo acordeão. No mapa mundi circulei ilhas pacíficas e a probabilidade de poder te encontrar. Na espaçonave lá do céu de Brasília, ETs e pacifistas não souberam me informar. Agora eu vou cantar com o acordeão. Pacíficas e a probabilidade de poder te encontrar. Na espaçonave lá do céu de Brasília, ETs e pacifistas não souberam me informar. Num elétrico em Lisboa, em São Paulo, Budapeste, gritei teu nome em 20 línguas ou mais. Te ver em Cuba, incubado em Formol, te ver em Bali, balindo pro sol. Andei no pé de um cão, subi o Monte Pascoal, andei por todo esse mundo pra encontrar teu carnaval. E quanta areia engoli nesse deserto de sal, só pra poder te encontrar no terminal do Cabral. A suíte é uma obra composta por vários movimentos que contrastam entre andamento rápido e lento. Você vai ver mais sobre isso no ensaio da orquestra, agora no quadro Making Off. O maestro e compositor Alceu Bocchino não economiza na orquestração. Ele utiliza todo o instrumental, com naipes completos além da harpa e celesta. É interessante notar como a sonoridade e os ritmos brasileiros ficam bem numa sinfônica. E isto só os bons compositores brasileiros sabem fazer. Nesta suíte miniatura, ficam evidentes o baião, chachado, marchinhas e etc. A Orquestra Sinfônica do Paraná gravou esta peça do maestro Alceu Bocchino em CD e hoje, no Sarabanda, executa ao vivo esta interessante composição. A seguir. Sarabanda faz uma pausa e volta já já. Não saia daí. Este é o início do primeiro movimento da suíte miniatura de Alceu Bocchino, chama-se Polichinelo. Em andamento rápido, a movimentação do tema melódico apresentado pelas madeiras e acompanhado pela intervenção da orquestra, com dissonâncias, descreve com muita graça os movimentos desengonçados do Polichinelo. Segundo movimento, cantabile, pouco rubato, chama-se A Boneca Italiana Quebrada. Com delicada orquestração, esse movimento lento se inicia com a harpa em acordes quebrados. Em contraponto, as cordas tocam uma melodia que sugere uma triste lamentação, posteriormente repetida em um lindo solo de fagode. O terceiro movimento é um allegro, o baião do trenzinho Maria Fumaça. Após a introdução em ritmo de baião, com toda a percussão acompanhada pelas cordas, surge o tema tipicamente nordestino, tocado por flauta e clarinete.
Mais adiante, um segundo canto nordestino é apresentado pelas cordas, com glissandos descendentes. Ao final, o ritmo das semicolcheias vai se diluindo em figuras menores, dando a sensação de perda gradativa de velocidade até o trenzinho parar. Este é o quarto movimento, Hora de Dormir e Canto da Mãe Preta. Woodblocks, harpa e piano iniciam o movimento, imitando a batida do relógio que toca à meia-noite. Então vamos aos 4 primeiros movimentos da suíte miniatura de Alceu Bocchino. Bom concerto! Vamos lá.
primeira versão da suíte miniatura para orquestra é datada de 1954 e foi dedicada às duas filhas do compositor, que se inspirou nos brinquedos infantis, o polichinelo, a boneca italiana quebrada, o trenzinho, a boneca de pano e os soldadinhos de chumbo. Vê-se pelos títulos de cada movimento que o maestro Bocchino pratica nessa obra a chamada composição figurativa, ou seja, descreve figuras, situações e cenários. Até semana que vem com mais um Sarabanda.